A gente tem alguns motivos de oração aqui. Nós vamos orar depois da mensagem. Eu preciso entregar essa palavra. Quem estava aqui pela manhã, eu falei que você fez história hoje de manhã. E quem está aqui hoje à noite, eu quero dizer que você está fazendo história hoje à noite. Pastor, por que eu estou fazendo história? Esse culto nunca mais vai acontecer. O culto de manhã nunca mais vai acontecer. Pastor, como assim? Domingo que vem tem outro culto. É verdade, você falou e pensou certo. Tem outro culto. Mas o de hoje de manhã passou. E eu quero dizer que foi uma bênção. A pastora trouxe uma palavra do coração de Deus para nós nessa manhã. E essa noite também vai passar. Um pensador, ele disse, a gente conhece o ontem que passou. O presente, ele diz que às vezes nem existe. Parece que o presente é um tempo que é constante, mas o presente, ele passa muito rápido. Exemplo, esse segundo agora, passou. Já faz parte do passado. E esse culto de hoje vai marcar a sua vida. E você está fazendo história porque você vê esse culto vai marcar seu coração. Essa palavra vai impulsionar você para o futuro que Deus deseja para a sua vida. Eu posso ouvir um amém seu? Marcos capítulo de número 10, a partir do verso de número 35. Conseguiu aí? Então põe na tela, por favor. Marcos capítulo 10, verso 35. Se você tem o bom costume de anotar a mensagem, a gente vai pregar hoje sobre esse tema. Lidere, pode voltar lá? Lidere você mesmo. Eu estive pensando nisso. Liderar a mim mesmo, como assim, pastor? Escuta, tem muitos projetos que ainda não saíram do papel. Tem muitas famílias que ainda não foram formadas, ou famílias que deixaram de acontecer, porque pessoas pararam de liderar a si mesmo. Pessoas pararam, sabe, de governar a sua própria vida. E é interessante porque, pastor, mas o senhor está falando para um público de pastores e líderes, eu estou falando para um grupo que vai fazer história aqui nessa terra em nome de Jesus. Porque quando Jesus andou por essa terra, ele deu, sabe, uma palavra para nós. Você sabia que Jesus, tem gente que diz assim hoje, hoje não se prega mais de salvação. Jesus falou pouquíssimo de salvação na Bíblia. Pastor, Jesus não falou de salvação? Poucas vezes ele falou de salvação. Jesus falou de perdão? Poucas vezes ele falou de perdão. A mensagem central da pregação de Jesus foi: o reino de Deus está chegando. O reino de Deus chegou. O problema é que a gente liga o modo automático e a gente começa a repetir tudo aquilo que foram falando. Mas se você olhar para o Novo Testamento, os 4 evangelhos, a mensagem de Jesus, sempre as falas de Jesus, ele está dizendo: o reino de Deus está dentro de vocês. E aí os discípulos, eles ficaram, mas que reino é esse? Que negócio é esse de reino de Deus? Aí eles perguntam, mas o que é o reino de Deus? Porque eles viviam um grande dilema. Qual, pastor? Escuta, eles estavam debaixo do jugo de Roma. Roma os oprimia. Roma os oprimia com impostos caríssimos. Não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje não, tá bom? Imposto e mais imposto. Se você não pagar o imposto, você vai perder sua casa. E aí os pescadores iam lá, lançavam a rede, tiravam o peixe, iam pagar o imposto. E aí na cabeça deles um novo rei, um novo reino, ou seja, o império de Roma vai ser derrubado. Mas Jesus estava falando de um reino eterno. E ele diz, o reino de Deus está no meio de vós. E aí um dos discípulos diz, mas Senhor, o que é o reino? Ele falou, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu quero dizer para você, você está no reino. E como, sabe, participante desse reino, a Bíblia vai dizer em 2 de Pedro, capítulo 2, se não me engano, verso de número 5, diz assim, vós sois sacerdócio real, nação santa. Você é um sacerdote, você foi chamado para reinar em vida, meu irmão. Mas pastor, como eu vou reinar em vida se a gente não partir desse princípio de liderar a nós mesmos?
escuta, você não vai adiante. Tem muita gente que tem um potencial muito grande. No outro dia eu estava fazendo gabinete lá em casa. A gente estava, na verdade, tendo um aconselhamento. Eu falei que ia conhecer um terreno fértil. É só a gente virar a rua aqui, Rua Murundu. Ele tem um endereço lá, o lugar mais fértil que tem em Realengo. Cemitério do Murundu. Um monte de projeto que não saiu do papel. Um monte de plano extraordinário que nunca foi colocado em prática. Sonhos que nunca se realizaram. Ideais que nunca saíram dos ideais. Sabe por quê? Porque pessoas não lideraram a si mesmas. E eu quero que você saia daqui hoje para você liderar a sua própria vida. Sai daqui hoje para você decidir, está decidido, eu vou liderar a minha vida. E a minha vida vai ser uma bênção para outros, porque primeiro eu vou governar a minha própria vida. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Agora escuta, falar de liderança é uma matéria muito difícil, irmão. Exemplo, aqui dentro da igreja, se a gente falar aqui, quantos querem ser líderes? Aí, um silêncio. Ninguém quer, a gente sempre dá um passo para trás. Não, liderança é algo muito difícil. Não, liderança é algo que não é para mim. Não, liderar não. Escuta, Deus não criou ninguém para viver debaixo de opressão. Deus criou você para você governar. Como assim, pastor? Deus cria Adão e diz assim, olha, eu te dou uma ordem. Você vai governar esse jardim chamado Jardim do Éden, ou seja, o lugar de delícia. Você vai dar ordem, você vai dar nome para os animais, você vai governar. E Adão era pleno, porque ele trabalhava o dia inteiro, não tinha cansaço, não tinha enfermidade, não tinha dor, não tinha doença. Escuta, o cara era super. Enquanto ele estava dentro do plano, mas na primeira prova, Deus fala assim, Adão, você não pode comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer, Adão. Aí a mulher dele sai um dia mais cedo e começa a bater papo. Quem aqui tem bichinho de estimação? Um pet. Agora é pet o nome, né? Tem um pet? Qual o nome do cachorrinho? Todd? Qual o nome do bichinho lá? Hã? Tem dois agora? Não está multiplicando. Aleluia. A Max tem cara de conversa com... É Aleph? Aleph é o nome? Aleph. Nome a letra primeira letra do alfabeto hebraico. Não gostei disso não. Aleph Júnior, tá amarrado. O Aleph, a Max tem cara de que conversa com o bichinho. Você conversa com ele? Você dá bom dia, neném. Oi, filhinho. Pensa você conversar com o Aleph. Você não chama ele de Júnior não, né? Ah, tá. Chama de filho. Júnior não. A Max tem cara de que conversa com o bicho. Aí pensa você fala, ô neném, você tá bem? Aí fala, eu tô com fome. Me dá ração. Escuta, a Bíblia diz que a mulher, ela começa a bater um papo com a serpente. Tem um diálogo. A serpente começa a sugestionar. É isso que Deus falou? Não coma das árvores do jardim? Não, Deus falou que a gente pode comer todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. E a mulher vai batendo papo. E quando ela olha para o fruto, a Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos e bom para o paladar. Ela pega o fruto e todo mundo picha a maçã e ela morde. O que acontece? Já ensinei, não acontece nada. Mas quando ela entrega para o Adão, porque quem recebeu a ordem foi Adão. Quando Adão come, diz a Bíblia que os olhos de ambos são abertos. Eles olham e dizem, você está nua, você está bem, Adão. Escuta ali, eles consumam o fato, o pecado. Escuta ali, eles são afastados daquilo que é o plano original de Deus, que era governar. E desde então a humanidade tem, carregado isso dia após dia. Infelizmente, cada dia mais o pecado tem
aumentado no meio da nossa geração. E eu quero falar hoje para um povo que está dentro da casa de Deus. E às vezes a gente traz traços de lá de fora do mundo, o que o mundo fez. E a gente diz assim, mas eu estou indo à igreja, eu dei meus dízimos e ofertas, eu fiz a campanha 40 dias, eu fiz a campanha dos 7 dias, eu fui na corrente do não sei das quantas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E nada mudou. Sabe por que nada mudou? Porque você não aprendeu a liderar você mesmo. A partir do momento que você aprende a liderar você mesmo, a Bíblia diz assim: a língua é o menor dos membros do corpo. Quem a domina, domina todas as outras coisas. Quando Paulo vai falar dos dons do Espírito, o último que ele vai citar chama-se domínio próprio ou temperança. O que mais nos falta dentro da igreja é a gente dominar um monstro que está aqui dentro. No outro dia eu estava falando com alguém, ensinando. Falei, olha, tem 2 naturezas em você. A natureza pecaminosa e a natureza espiritual, que Paulo vai chamar de homem interior. Sabe, o velho homem. Paulo vai dizer assim, olha, essa nova natureza que foi recriada em Cristo Jesus, ela luta todos os dias contra a velha natureza, e a velha natureza luta contra a nova natureza. Agora, quem vence essa guerra, pastor? Quem você alimenta, quem você nutre, quem você dá substância, quem você dá nutrientes. Se você não alimentar o seu homem espiritual, naturalmente, automaticamente você vai alimentar a sua carne. Você está me entendendo aí, sim ou não? Então entenda, querido, o princípio da gente aprender a liderar a nós mesmos. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você está diante de uma pessoa que os meus impulsos me lideravam. Os meus impulsos não me deixavam ficar calado. Os meus impulsos faziam eu ir para o campo de futebol e brigar com todo mundo. Os meus impulsos no início do ministério me fizeram, sabe, levantar a mão e falar para um irmão, vem. Meus impulsos. Escuta, não tem nada a ver com Satanás. Ele é derrotado. Tem a ver com liderar a você mesmo, governar a sua própria vida. E eu quero que essa palavra marque você, para você sair daqui declarando a partir de hoje: Espírito Santo, me dê ferramentas, me auxilie e me ajude, porque eu vou vencer essa guerra da luta contra mim mesmo. Tem uma canção que a gente canta aqui, que diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. É o texto que Paulo vai deixar escrito. Porque quantas vezes, meu irmão, sabe, você veio a esse lugar, eu não estou falando de outros não, é essa casa que na sua vivência com Deus, quantas vezes você ouviu uma palavra dizendo: Deus vai fazer isso na sua vida, um milagre vai acontecer, olha, Deus falou isso. Quantas vezes você abriu a sua Bíblia e você foi meditar e você ouviu Deus falando com você: eu vou fazer isso na sua história. Aí a gente chora, a gente faz votos com Deus. Mas escuta, enquanto não mudar aqui dentro, exteriormente nada vai mudar. E eu quero que essa igreja, a gente conclua 2025, quando a gente chegar dia 31 de 2025, 31 de dezembro, você possa olhar para trás e dizer assim: eu cresci, eu progredi, eu avancei, eu fui transformado. E eu quero dizer para você, a obra de Deus não é para deixar você melhor. A obra de Deus não é para, sabe, dar um upgrade na nossa vida. Não, a obra de Deus é transformar a nossa vida, a imagem do primogênito, a imagem de Jesus. A obra de Deus não é fazer com que aquele que xingava xingue um pouquinho menos. A obra de Deus não é fazer com que aquele cara que era um adúltero, ele adultere um pouquinho menos agora. Não! João Batista diz assim: produza, pois, frutos de arrependimento. Pastor, o que é esse fruto de arrependimento? O próprio João Batista vai responder: quem roubava, não roube mais.
Quem mentia, não minta mais. Quem tinha esse comportamento, agora eu não tenho mais. Escuta, a obra de Deus não é de fora para dentro. A obra de Deus é de dentro para fora, meu irmão. É Cristo em nós. É Cristo vivendo na nossa vida, sem que haja necessidade de um discurso, sem que eu tenha que abrir a minha boca e dizer, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz acolá. Escuta, é a minha vida manifestar as obras de Jesus. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, as pessoas olharem para você e não, você, sem que você fale nada, dizer, você tem algo diferente. É quando você entrar na sala de aula amanhã e os teus amigos estão todos lá agitados, falando, olha, beijei tantas bocas, saí com tantas meninas, eu saí com tantos garotos, e você dizer assim, nada. A paz continua. Fala, e você? Eu tive um encontro com ele. Com ele quem? O homem mais lindo dessa terra. Quem é? Me conta. Você fala, eu tive um encontro com Jesus ontem à noite. Ele entrou no meu coração, ele mudou a minha vida. Não tem homem que fale como ele. Você está entendendo? Lidere você mesmo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, lidere você mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 35, diz assim. Nisso Tiago e João, isso quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha que ousadia dos dois. Eles chegam até Jesus, Robson, e diz assim, mestre, a gente quer te pedir uma coisa e faz isso pra gente. Versículo 36. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Jesus tinha um senso de humor extraordinário, irmão. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra me venha à boca, ele já sabe todas as coisas. Ele sabia o que os caras iam falar. Ele diz assim, o que vocês querem? Verso 37. Eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos, um à tua e outro à tua esquerda. Eles estavam pedindo, sabe o quê? Queremos ser líderes no teu reino. O Senhor está falando de um reino aí, e no teu reino, deixa a gente liderar. Deixa a gente ser o braço direito e teu braço esquerdo. Versículo 38. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Verso 39, eles respondem, diz assim, podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esse lugar pertence àqueles que foram. Olhe para o seu irmão e diz assim, você precisa sair daqui preparado. Ou melhor, melhora para ele, senão ele vai entrar em crise. Fala assim, você precisa sair daqui e começar a se preparar. Você precisa sair daqui e começar a se preparar. É mais do que vir e voltar à igreja. É você sair daqui todo dia entendendo, eu fui preparado um pouquinho mais para viver aquilo que é plano de Deus para a minha vida. Verso 41, você está comigo? Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Pensa, os 12 discípulos, os dois chegam para Jesus e falam, a gente quer te pedir uma coisa, você faz? Eles falam, olha, a gente quer que o Senhor nos coloque no lugar de liderança, um à tua direita e outro à tua esquerda. Só que os 10 estão ouvindo. Como é que você ia ficar na turma? Se você fosse um dos 10, o que tu ia fazer com Tiago e João? Hein, Leandro? Você que é um rapaz calmo, tranquilo. Te conheço. E aí, irmão Júlio Costa, o que o senhor ia fazer, meu irmão? Com essa voz de locutor. O que você ia fazer, Fabiano, com essa carcaça toda?
vendo dois caras junto com você e dizendo: olha, me coloca um à tua direita e o outro à tua esquerda, e os 10 Zé Mané lá atrás. Olha o que diz a Bíblia. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados. Sabe por quê? Quando eu quero assumir lugares que eu não estou preparado para isso, a gente gera indignação na vida de outras pessoas. Agora, quando a gente está preparado e quando chega o nosso tempo, irmão, tudo se encaixa. Então lidere você mesmo, porque o tempo de Deus na tua vida vai chegar, oportunidades vão chegar, portas vão se abrir para você. Se prepare para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Versículo 42 diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles são considerados governantes das nações. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Eu vou repetir. Quem quiser ser importante, você deve ser um servo. E quem quiser ser primeiro, deve ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lidere você mesmo. Eu quero falar sobre 6 coisas que a liderança são muito importantes na vida pessoal. Número 1, nada acontece sem liderança. Se você não liderar a você mesmo, nada acontece na sua vida. Pastor, se eu não quiser, fica tranquilo. Vai ser essa vida aí, ó. Piscininha. Nada acontece. Sabe aquela vida? E aí, passou 2025, como é que foi? Mesma coisa. Mesma coisa de 2024, mesma coisa de 2023, mesma coisa de todos os outros anos. Nada mudou, tudo mesmo do mesmo. Escuta, se tem uma coisa que eu detesto, é chegar no final do ano, olhar para trás e ver: cara, eu não progredi nada. Eu preciso chegar no final desse ano, olhar para trás e dizer: eu produzi isso, eu produzi aquilo, eu produzi aquilo outro, eu pude fazer isso, eu pude fazer aquilo outro, eu cresci nessa área, eu cresci nisso, eu produzi isso daqui, as minhas mãos trabalharam nisso aqui. Escuta, meu irmão, sai daqui hoje, começa a liderar a sua própria vida. Sabe por quê? Chaves vão virar, milagres vão começar a acontecer na sua vida. Deus vai começar um tempo de promoção para você, porque em primeiro lugar, nada acontece se você não liderar a você mesmo. Segundo lugar, nada muda sem liderança. Sabe aquela pessoa que diz assim: meu casamento está um caos, minha vida financeira é um caos, meus relacionamentos horríveis, minha saúde péssima, fui ao médico, fiz uma bateria de exames, o médico falou que está tudo, as taxas todas ruins. Se você não liderar você mesmo, escuta, nada muda, continua sempre a mesma coisa. Eu tinha uns amigos de infância, próximo à casa onde eu morava, dos meus pais, tinha uma ruazinha, que era o lugar, era o nosso Maracanã. Era onde a gente batia a nossa pelada. Todo dia, 5 da tarde, estava a turma lá. Tinha um homem que amava a gente, longe de lá. Mas todo dia a gente estava na porta dele gritando: a próxima é a minha. 10 minutos, 2 gols. Os anos passaram. E quando acabava o futebol, a gente ficava bem na esquina. Fazendo o quê? Nada. Olhando um para cá, do outro, falando: e aí, mané? O outro: fala aí, mané. 1 hora depois: é a mané. 3 horas depois: vou embora, mané. Aí o outro: também vou, mané.
e os mané ia tudo para casa. Passou anos, eu vim morar em Realengo, minha vida mudou drasticamente. Anos depois eu volto para a cena do crime. 2 mané lá. Eu passei, era o mesmo horário de sempre. Falei, e aí, mané? Ele, e aí, mané? Falei, tá fazendo o quê, mané? Ele, nada, mané. Eu fui embora indignado, porque a vida de mané deles continuou a mesma manezice. Anos depois eu falei, cadê o fulano de tal? Morreu. Envolvido com droga. Se envolveu com uma mulher muito louca. A mulher deixou ele dormir, pegou uma faca, abriu a barriga dele. As tripas dele todas vieram para fora. Nada mudou. A mesma coisa. A mesma coisa. Escuta. Sai daqui para liderar a sua vida, irmão. Sai daqui para dar um destino para a sua vida. Sai daqui para dar um norte para a sua vida. Terceiro lugar, nada se desenvolve sem uma autoliderança. Número 1, nada acontece sem liderança. Número 2, nada muda sem liderança. Número 3, nada se desenvolve sem liderança. Número 4, nada melhora sem liderança. Sabe aquela casa que você olha e diz, no dia que eu tivesse isso, ia ser tão bom. No dia que eu ganhasse isso, minha casa seria melhor. E nada muda. O problema não está na grana, o problema está de você liderar a você mesmo. O problema não está enquanto está caindo na tua conta. Pastor, mas se eu ganhasse 7 dígitos. Se esse pix aí que o senhor falou, pastor, o senhor podia até falar de novo, que eu vou receber aqui, pastor. Eu posso falar 1 milhão de vezes, se você não liderar você mesmo. O dinheiro pode até cair, que Deus é tão bom. Mas escuta, você não vai saber o que fazer com o dinheiro e vai te dar mais dor de cabeça do que você não ter dinheiro. Sabe por quê? Porque você não governou a sua alma. Porque a sua alma está toda remexida, toda revirada. E às vezes a gente está num ambiente onde Deus quer mudar a nossa vida, mas a gente não é capaz de olhar para dentro de si e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Aí tem gente que diz assim, eu vou fazer a obra de Deus. Teve uma pessoa que há anos atrás falou assim, pastor, eu vou sair do trabalho para fazer a obra de Deus. Eu falei, loucura. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Não, pastor, eu vou fazer. Eu falei, não faz não. Eu vou fazer, não faz não. E fez. Sabe onde está hoje? Está batendo tambor para outros deuses. Porque não era obra de Deus. O motivo não era obra de Deus. Escuta, Deus nunca chamou ninguém que estava desocupado. Deus sempre chamou alguém que estava trabalhando, fazendo alguma coisa. Quinto lugar, nada é corrigido sem liderança. Tem áreas da sua vida que enquanto eu estou falando, você sabe, caramba, isso aqui precisa de mudança. Isso aqui precisa de transformação. Tem coisas que enquanto eu estou falando, o Espírito de Deus está falando assim, isso aqui precisa ser corrigido. Só vai ser corrigido. Escuta, não é o pastor que vai corrigir. Não é a pastora que vai corrigir. É só quando você decidir liderar a você mesmo. É só quando você decidir, eu vou me levantar hoje. E hoje eu começo um tempo de transformação e mudança. Você já viu que o dia de amanhã é sempre o dia que a gente vai começar alguma coisa? Vou fazer a dieta. Começa quando? Amanhã eu começo, segunda-feira. Vou me matricular na escola. Começa quando? Segunda-feira eu começo. Não, agora eu vou fazer esse projeto. Começa quando? Amanhã. Amanhã eu vou começar esse projeto. E quando começou? Nunca. Sabe por quê? Porque o problema está que a gente não lidera a gente mesmo. Sexto lugar, todo mundo, em todo lugar, em todo tempo está sendo dirigido. E se você não é uma pessoa que entende esse princípio, você nunca vai sair do lugar. Consegue entender o que Deus está falando com a gente hoje? Se você está tomando nota, anote isso daí que eu acho importante para falar com você.
Liderança é indispensável e necessária. A liderança é a natureza de Deus, é a cultura de Deus, é a mentalidade de Deus. Olhe para mim. Pegue a Bíblia e leia a Bíblia. A única vez que Deus vai falar com uma pessoa que não era líder, essa pessoa falhou, que foi o Adão. Depois de Adão, Deus não escolhe mais ninguém que não seja líder para liderar. Todos que Deus chamou eram alguém que era líder. Eu quero dizer para você, você precisa ser líder da sua própria vida. Pastor, o senhor quer levantar novos líderes de célula? Não, fique tranquilo, a mensagem não é isso. Pastor, o senhor quer levantar novos pastores? Não, fica tranquilo, quem vai levantá-los é o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você pode ser uma pessoa melhor para a sua família. Quem é casado, você pode ser um marido melhor para a sua esposa. Esposa, você pode ser uma esposa muito melhor para o seu marido. Filho, você pode ser um filho muito melhor para os seus pais. A sua casa pode ser muito melhor a partir do momento que você diz assim: eu vou liderar a minha própria vida. Eu vou colocar em ordem aquilo que está em desordem na minha vida. Você está entendendo? Liderança é um desafio número 1 da raça humana. O mundo hoje está sofrendo por causa de liderança. O mundo sofre hoje por isso. Escuta, a gente está sofrendo aqui no Rio por causa de liderança. Onde não tem um controle, um domínio, onde não tem um líder, tudo se perde. Se você não liderar o seu coração, escuta, sua vida pode ter um destino de sucesso, pode ter um potencial, mas você nunca vai sair desse: eu podia ser isso, eu tinha condições de alcançar isso. E eu quero falar com você que quando a gente assume esse lugar de liderança, isso pode transformar covardes em guerreiros muito poderosos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a partir do momento que eu comecei a liderar o meu próprio coração, a minha vida começou a mudar. Porque senão eu ia continuar sendo o mané que 5 da tarde ia para a esquina para esperar a hora do golzinho. Se eu não começasse a liderar a minha alma, eu ia continuar sendo o mesmo cara. Quando eu falo que Deus foi muito bom comigo quando me deu a Cristiane, como esposa, como primeiro namorado, depois noiva e esposa. Escuta, porque eu não tinha atribuição nenhuma, irmão. Só uma obra de Deus. Porque ela me mostrou a lista dela. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu só tinha aquilo espiritualmente, irmão. O Ângelo tá bom do dente já, gente. Pastor, o que aconteceu que o senhor foi liderando você mesmo? Já falei algumas vezes aqui, a gente namorava. E eu ia para casa dela, ela usava um perfume que ela ficava com um cheirinho de neném. Eu falei: ai, neném. Vou ver neném. Chegava lá, meu irmão, cheio de maldade no coração. Queria beijar ela toda. Ela abria um sorriso, me dava uma bitoca e falava: já está tudo pronto, amor. Eu falei: oh, glória. Ela falou: tá aqui as 2 cadeiras, pode afinar o violão, a gente vai fazer nosso cultinho. Mas eu falei: eu vim aqui para te namorar. Ela falou: claro, meu amor, mas antes vamos fazer nosso cultinho. E indo para mim. Falei: caramba, cara, essa menina é crente. Aí eu afinava o violão rapidinho. Qual a música que você quer que cante? Ela: não, você que vai escolher. Deus vai falar no seu coração. Falei: Deus não está falando nada comigo. Estou num tempo assim que Ele não quer papo comigo. E a gente começava a cantar. Cantava uma música, eu falei: amém, né?
Ela falou, não, vamos cantar essa agora. E cantava outra, eu falei, amém. Ela falou, agora vamos ler a Bíblia. Eu falei, vai demorar aí no culto? Irmão, e quando ela amava o Salmo 119? Foi o sangue de Jesus, irmão. Eu estava no vale da sombra da morte. Meu Deus do céu, essa menina só quer culto. Aí eu lia o mais rápido que eu podia. Ela falava, agora nós vamos orar. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, ora você, eu vou orar por último. Ela falou, não, primeiro você ora. Você é o sacerdote, o homem da casa. Tudo mentira, irmão. E eu orava, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Eu te agradeço pelo nosso culto, em nome de Jesus, amém. Falava, agora vamos namorar? Ela falou, agora é minha vez de orar, meu amor. Irmão, ela andava pela África inteira. A África toda ela orava, Deus vai lá, visita o Congo. Cara, ela sabia o nome de todos os países da África. Quantas vezes a gente veio no Albert, né? Visita, Senhor, o Albert agora, vai lá, primeiro andar, segundo andar, ia por andar, irmão. Falei, meu Deus do céu, cara, ela não para de orar. Teve um dia que eu não aguentei, eu falei, tá muito longa essa oração. Ah, você está orando muito. Ela falou, reverência a Deus. Senhor, voltando lá pro Congo. Eu falei, meu Deus do céu. Quando a gente acabava o culto, eu chegava na casa dela às 7 horas, 7h30, que era o horário que o pai dela deixava eu entrar. O pai dela, 11 horas, era a hora de ir embora, batia o sinal. Às vezes o culto acabava 10h30. Falei, caramba, cara, 10h30. Só vou ter meia hora. E às meia hora ela ainda inventava uma história, irmão. Mas sabe o que foi aquilo que me fez aprender a liderar a minha própria vida? Porque sem eu perceber, o Espírito de Deus estava agindo dentro de mim. Sem eu compreender, o Espírito de Deus estava fazendo uma obra na minha vida. E eu quero te dizer, talvez você venha e volte à igreja. Sem você perceber, o Espírito de Deus está tocando o seu coração e pode fazer algo que vai mudar a sua vida. Sem você perceber, o Espírito de Deus está agindo dentro de você. Eu preciso andar que o meu tempo está muito curtinho. 5 perguntas que todo ser humano tem que responder para viver uma vida eficaz, abençoada, poderosa, de sucesso, feliz, pleno, seja lá o nome que você quiser dar. 5 perguntas. Pastor, eu sou bom de resposta, então vamos junto. Número 1. Quem sou eu? É a pergunta que a gente tem mais dificuldade de responder. Eu e Cristiano, a gente está servindo na igreja tem alguns anos. E toda a escola, parece que Deus gosta de me usar na escola. E eu estou agora no 4º módulo, né? Eu tô tão feliz. Domingo que vem eu tenho uma surpresa tão grande para vocês. Escuta, cada escola que a gente faz, eu faço questão de pegar alguns e apertar pro cara, para extrair do cara quem você é. No outro dia eu peguei um aqui na igreja e falei, quem é você, cara? Vem, pastor. Falei, quem é você, meu irmão? Eu quero saber quem você é. Sabe por quê? Uma das turmas, eu estava fazendo um questionário com o pessoal. Falei assim, olha, separe 10 coisas de alguém que você acha ruim. Só isso, pastor? Porque a gente é ótimo para dizer para o outro que ele não presta, o que ele é ruim, o que ele é vacila, o que ele escorrega. Eu falei, agora separe 3 qualidades suas. Irmão, teve gente que ficou
até hoje não entregou o trabalho. Sabe por quê? Porque essa pergunta, quem sou eu? É uma pergunta que fala sobre identidade. Eu não consigo liderar a minha própria vida se eu não sei quem eu sou. Se eu ando por rótulos, aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Ah, o fulano, ele é um mentiroso. O fulano, ele é um enrolão. O fulano é um descansado. O fulano, ele é um preguiçoso. O fulano é isso, o fulano é aquilo. E você vai assumindo aquilo que as pessoas vão dizendo para você. O fulano é o chato da igreja. O fulano é o complicado. O fulano é isso. Escuta, mulheres. Quantas mulheres hoje vivem amarguradas? Porque você está vivendo uma identidade que não é sua. E você precisa sair daqui hoje para liderar você mesmo. Você precisa saber quem você é, minha irmã. Os homens que estão aqui hoje são homens que não conseguem dar um passo adiante. São inseguros, sabe por quê? Porque tu não sabe quem você é, meu irmão. A partir do tempo que eu descobri quem eu sou, ninguém me coloca em outro lugar a não ser aquilo que Deus separou para a minha vida. Podem falar o que for, podem tentar me esbofetear, podem falar a respeito da minha vida. Eu sei quem eu sou. A primeira pergunta, quem você é? Normalmente a gente não consegue responder essa pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, que é a pergunta que está circulando hoje dentro das faculdades, das universidades. De onde eu venho? E aí tem os intelectuais, tem os sábios, os filósofos. Ah, o homem veio disso. E aí tem a turma lá, sabe que é do evolucionismo. Não, o homem nasceu de uma ameba. E com anos isso foi evoluindo, chegou ao macaco. E agora do macaco foi para o homem. Escuta, tem gente até hoje querendo descobrir, querendo saber de onde eu vim. Se em primeiro lugar quem eu sou é uma pergunta que fala sobre identidade. Em segundo lugar, de onde eu venho, fala qual é a fonte da minha vida. É uma pergunta que fala qual é a tua fonte. Terceira pergunta que eu quero fazer para você. Por que eu estou aqui? Eu tenho certeza que quem está me ouvindo hoje, você já fez essa pergunta no mínimo umas 5 vezes. O que eu estou fazendo aqui? Eu já tinha feito essa pergunta para mim dezenas de vezes. O que eu estou fazendo aqui? Até o dia, Dilma, que eu descobri quem eu sou. Eu descobri a minha origem, de onde eu vim. E eu descobri qual é o propósito da minha vida. Hoje, se você perguntar o que você está fazendo aqui, eu vou responder para você igual o seu boneco. Eu vou responder de costas. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. E eu sei qual é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu sei por que eu moro em Realengo hoje. Pastor, por que o senhor sempre repete isso? Porque eu detestava esse lugar. Esse lugar aqui era o último lugar para mim da lista. Por quê? Porque esse lugar foi o lugar que meu pai e a minha mãe vieram para abrir uma igreja. E esse lugar na minha mente era o lugar que me roubou meu pai e a minha mãe. E tinha um monte de gente chato que não me chamava pelo meu nome. Eu era o filho do pastor. Eu falava, eu vou para qualquer lugar, menos para Realengo. E aí entra mais uma vez a Santa Mulher de Deus. A figura do Espírito Santo na minha vida, aleluia. Nós estávamos saindo da igreja onde eu congregava. O pastor não quis receber ela porque ela era minha namorada. Pensa, você querer fazer parte da igreja como membro e o pastor te colocar aqui no altar, fazer uma pergunta para você. Você faz parte da escola? E a santinha, muito magrinha, tadinha, falou assim, quando eu for membro,
eu vou fazer parte. Ô pastor, nós não te recebemos, você não é da escola. Como que ela ia fazer parte da escola se ela não era membro da igreja? E a santinha desceu toda tristinha. E o violento dentro de mim já queria. Quando ela sentou, eu falei, eu vou pegar o pastor. Ela falou, não precisa disso. Eu falei, ele te rejeitou porque você está namorando comigo. Porque eu dava muito trabalho para o pastor. Ela falou, não precisa de brigar. Se o pastor não quer receber, não quer me receber aqui, tem um outro lugar para a gente servir. E tinha uma igreja em Nilópolis que o louvor era muito bom e eu tocava guitarra na época. Eu falei, vamos para aquela igreja? Ela falou, não, porque a minha irmã já é de lá. Se eu tivesse que ir para lá, eu já tinha ido. Tinha uma outra que também tinha um louvor bom. Eu falei, vamos para lá porque eu tenho vaga lá. Eu conheço a rapaziada lá. Ela falou, não, porque a minha irmã é de lá também. Se eu tivesse que ir para lá, eu já tinha. Eu falei, tu tem irmã em tudo que é lugar aí. Aí eu apelei, eu falei, então vamos para a Universal. Ela falou, não, a minha mãe é de lá. Se eu tivesse que ir para lá, eu já tinha ido. Eu falei, desisto. Eu falei, você tem irmã em tal lugar? Tem irmã em tal lugar? Tua mãe é da Universal? Para onde a gente vai? Ela falou, que tal a gente ir na igreja do seu pai? Eu falei, lá eu não quero. Lá não. Lá eu não quero. Meu pai já é de lá. Por que eu não tive essa ideia, né? Irmão, hoje a gente veio. Pensa um lugar que nada proporcionava, nada encaixava. Tinha um piano velho, todo comido de cupim. Desafinado, a irmã batia, bate um dói. Dava dó sustenido. Falei, meu Deus, piano velho. A irmã regia o hino, nem sabia o que fazia. E eu não tinha identidade. O filho do pastor chegou. Nós estamos orando para o filho do pastor vir para cá fazer um ministério de louvor com a gente. Eu falei, está amarrado, cara. Quando a gente foi embora, ela falou assim, amor, Deus falou que é aqui que a gente tem que ficar. Eu falei, vamos orar mais então. Será que foi Deus mesmo? A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Agora escuta, boa, agradável e perfeita não é aquilo que eu gosto. Aquilo que é bom para mim, às vezes não é gostoso. Aquilo que é bom para mim, às vezes não é agradável. Você já teve que tomar um remédio que era bom para você, mas não é agradável. Escuta, a gente começou a andar aqui, que eu comecei a perceber a terceira pergunta, por que eu estou aqui? Eu fazia quase todo dia que eu vinha tocar, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui nesse lugar? Irmão, quando eu descobri, eu decidi vir morar aqui. Alguns anos depois eu tive que voltar para Nilópolis para ficar perto do meu pai, eram os últimos anos dele na terra. E a gente saía de Nilópolis para vir tomar café aqui. Tomava café aqui e voltava para Nilópolis. Eu andava nas ruas, eu ficava, cara, o que eu estou fazendo aqui em Nilópolis? Eu não sou daqui. Eu não tenho prazer de estar aqui nesse lugar, meu prazer é lá. Sabe por quê? Porque eu entendi. Por que eu estou aqui? Quarta pergunta que eu quero lhe fazer e eu vou encerrar a mensagem. O que eu posso fazer? A primeira pergunta fala da tua identidade, a segunda pergunta fala da tua fonte, a terceira pergunta fala do teu propósito. A quarta, o que eu posso fazer? É uma pergunta que fala sobre as suas habilidades, sobre a sua capacidade, sobre o seu potencial.
Escuta, tem gente que era para estar muito lá na frente, mas por você não conhecer o teu potencial, o que você tem, a tua capacidade, as habilidades que Deus colocou na sua vida, você sempre dá um passo para trás. Era para você estar sendo muito mais útil para Deus, mas você dá um passo para trás porque você acha: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou o tadinho. Escuta, hoje é dia de você virar uma chave, entender: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quinta e última pergunta: para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? É uma pergunta que fala a respeito de destino. Pastor, ainda não entendi. O senhor leu o texto onde Tiago e João viram para Jesus e diz: a gente vai te pedir uma coisa, você faz? No teu reino, quando tu chegar, coloca um da gente à direita, o outro à esquerda. E aí Jesus vai dar uma lição dizendo: Tiago, ou João, é o seguinte: quem quer ser importante precisa servir a todos. E quem quer ser o maior tem que ser o escravo de todos. O que Jesus estava querendo dizer? Tiago, João, vocês precisam aprender a liderar a sua própria alma. No dia que vocês aprenderem a liderar o próprio coração, escuta, olhe para mim aqui. No dia que você aprender a liderar a tua própria vida, você vai entender que os valores que estão dentro de você, Deus colocou para abençoar a vida de alguém. Eu não sou pastor para eu estar acima de qualquer outro. Eu sou pastor para servir a quem o Senhor me direcionar a servir. Eu não toco para mim, porque eu gosto. Não, eu toco porque Deus me deu um talento. E esse talento eu preciso usar para servir o próximo. E quando eu entendo esse princípio, a minha alma está alinhada. Escuta, eu começo a ser uma bênção para a vida de outros. O texto original, servir e escravo, é uma palavra grega chamada doulos, que é exatamente você ser escravo. É você estar numa posição: eu estou aqui para servir o próximo. Liderar a si mesmo é a gente descobrir que a minha vida só tem sentido quando ela for uma vida vivida para abençoar a vida de outros. Eu tenho certeza que alguns irmãos que ofertaram uma oferta generosa para a família tão querida, para eles usarem e construírem a casa deles para se mudarem. Eu tenho certeza que teve gente que ofertou com alegria no coração. Eu pude ajudar alguém a sair de uma condição e ir para uma condição melhor. Você consegue entender isso hoje? Mas isso só acontece quando você aprende a liderar você mesmo. E o Espírito Santo hoje está gritando para mim e para você. Você já ouviu falar desse nome, Michael Jordan? Na minha visão pequena, não sou muito bom de basquete, não acompanho. Mas na minha visão, o maior jogador de basquetebol que a gente já viu, ou eu. Ele tinha 15 anos de idade, ele foi fazer um teste. E o treinador falou: vai, arremessa. Errou. Mais uma vez. Errou. Mais outra vez. Errou. O treinador virou para ele e falou assim: esquece basquetebol. Você não é bom para o basquete. Você não se concentra para o basquete. O basquete não é para você. Vai embora, faça outra coisa. Sabe o que ele fez? Anos depois, conhecido mundialmente, alguém perguntou a ele: qual foi o teu segredo? Ele falou: eu não dei ouvidos para aquele treinador, porque ele não me conhecia. Ele não sabia quem eu era. Ele não sabia o meu potencial. Ele não sabia das minhas habilidades. Por isso que ele estava falando aquilo para mim. Tem gente que está aqui hoje
E a tua vida está limitada porque você ouviu quem você não era para ouvir. Você acreditou na voz de gente que não era para você acreditar. Você deu crédito para vozes que não era para você dar crédito. Se eu fosse ouvir pessoas, eu não seria pastor dessa igreja. Se a Cristiane fosse ouvir pessoas, ela não estaria casada comigo. Se ela fosse ouvir a irmã dela, ela não estava casada comigo. A irmã dela falou assim: eu conheço esse menino é um maconheiro de Nilópolis. Eu nunca fumei maconha. E a irmã dela falou. Se ela fosse ouvir a irmã dela, ela não estaria casada comigo, porque pintaram o Júnior maconheiro. Se eu fosse ouvir pessoas, eu não ia estar no ministério, porque eles disseram: você só é um tocador de violão, você não sabe pregar. E eu não sabia mesmo, eles falaram certo. Eu tentava arremessar a cesta da pregação, eu errava, mas eu decidi: eu não vou ouvi-los. Eu me trancava na minha casa e chorava aos pés de Jesus, abria a Bíblia e chorava. Eu falava: Deus, eu não sei pregar, me ajuda. Eu ia para o carro da Cristiane e falava: eu não sei pregar, eu não sei pastorear, eu não sei ser pastor. Ela falava: Deus te escolheu, meu amor. Se ela fosse ouvir as vozes, ela continuaria sendo técnica em química. Ela ia continuar no trabalhinho dela. Se ela fosse ouvir o pai dela, que amava ela, falou: minha filha, não vira pastora, não. Não casa com esse Junico, não. Às vezes tem gente que, por não conhecer o plano de Deus na nossa vida, está determinando princípios e valores. Só quando a gente aprende a liderar a nós mesmos, nós entendemos: é lá que eu vou. Eu só paro quando chegar lá. Não é obstinação, é clareza de propósito e destino. Eu nasci para isso. Se alguém hoje falar: pastor, eu te coloco 10 milhões na sua mão, depois o senhor faz o que quiser, mas o senhor tem que trabalhar aqui de segunda a sexta, 2 da tarde o senhor vai para casa. Eu não posso. Eu só funciono se eu estiver aqui no altar. Eu sou pastor. Eu fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para cuidar de gente. Eu fui chamado para amar a obra de Deus. Eu não sei fazer outra coisa da minha vida. Um dia eu estava numa crise. Eu falei: Deus, eu não tenho um plano de velhice. Não ficar velho. Não sei o que vai rolar. Deus falou assim: eu nunca deixei você desamparado. Eu nunca te abandonei. Acho que quando você ficar velho eu vou te abandonar. Ai, irmão, como eu chorei aquele dia, sozinho, eu e o Senhor. Sabe por quê? A minha maior paixão é servir a Deus, servindo pessoas. Descubra qual é a sua paixão. Isso vai te impulsionar e ninguém mais pode te parar. Ninguém pode me parar, ninguém pode parar a pastora. Sabe por quê? O que me move, o que move ela é uma paixão que a gente tem por causa de Jesus. E a gente decidiu, a gente vai liderar a nós mesmos. E o Senhor vai colocar os princípios e valores dele dentro da nossa vida. Talvez você, ao ouvir o pastor dizendo: mas liderar a mim mesmo, não é o Espírito Santo quem lidera. Irmão, tem um monte de gente mentindo, falando: não, Deus que governa a minha vida. É você que está governando. É você que toma as decisões. É você que faz. Quando Deus fala: não faça isso, mas você quer fazer. E aí você fala com essa mentira: Deus está governando a minha vida. É porque na verdade você não sabe quem você é. É porque na verdade você não sabe de onde você veio. É porque na verdade você não sabe para que você está aqui. É porque na verdade você não sabe qual é o teu destino e qual é o teu propósito, quais são as tuas habilidades. No dia que você souber, você vai declarar: eu estou fazendo isso porque Deus me chamou para fazer isso. E pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido,
Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar por você.